Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. InterD, ciência e conhecimento. Como diferenciar ciência e pseudociência? Como somos levados ao engano por nossos vieses cognitivos? Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e vamos tratar desses assuntos aqui neste programa com o nosso convidado, o Ronaldo Pilatti, professor doutor da Universidade de Brasília, a UNB, que atua no programa de pós-graduação de Psicologia Social. O Ronaldo Pilatti é autor do livro Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. Essa entrevista com o professor Pilatti foi veiculada inicialmente no programa Interdependente Música e Conhecimento. Então estamos trazendo ela de volta aqui. Então vamos lá, professor Ronaldo Pilatti. O que o motivou a escrever o livro Ciência e Pseudociência? Eu sempre senti falta de um livro de divulgação que ele tivesse como um dos princípios básicos buscar falar de uma forma simples e direta sobre os princípios de funcionamento do pensamento científico. É algo que a gente estuda bastante. Quem se interessa em ciência, estudar filosofia da ciência, história da ciência, epistemologia do conhecimento, é algo que a gente estuda bastante sobre isso, mas me parece que a divulgação científica desse tema ainda é algo muito escasso. Então uma das motivações estava associada a isso. Mas junto a isso, eu sempre vi a necessidade de fazer essa divulgação amparando o raciocínio, a argumentação, a explicação na compreensão dos princípios de funcionamento da cognição humana, que essa é a minha área de pesquisa e de interesse de investigação. Nosso dia a dia no laboratório de psicologia social é pesquisar esse tipo de coisa sobre assuntos diferentes. Mas é claro que a formação de crenças sobre o que é ciência, de como a ciência funciona e a diferenciação disso como pseudociência também é algo que ganha muito potencial de entendimento se a gente associa a definição do que seja ciência com a explicação de como a cognição humana, que é essa nossa ferramenta que a gente tem para compreender o mundo que está à nossa volta, compreender nós mesmos e as outras pessoas, como é que isso, a compreensão disso nos permite entender como o conhecimento científico pode ser acessado, compreendido. E veja, além disso, eu julgo que uma das contribuições do livro, pensado nesse formato mais amplo de divulgação, não foi um livro escrito para um público mais restrito, como os artigos científicos que a gente escreve e publica os nossos resultados de pesquisa, O livro tem essa finalidade de falar com um público mais amplo. Conhecer esses princípios básicos da cognição humana também nos ajudam a entender um pouco do porquê que as pessoas confundem muito facilmente o que é conhecimento científico com conhecimento pseudocientífico, porque no final das contas o conhecimento pseudocientífico ele se vende como dotado de características científicas, o que, se a gente for analisar por esses critérios, essa distinção ela pode não ser clara para a maior parte das pessoas. Então, conversar sobre esse assunto de uma forma mais ampla, para tentando acessar um público mais amplo, eu acho que é algo necessário no nosso meio, sobretudo no momento em que a ciência toma vultos de uma relevância social cada vez maior, as pessoas atribuem um sentido, uma esperança, muitas vezes, para o conhecimento científico mais frequente nas suas vidas diárias, e muitas vezes acabam sendo confundidas com
um conhecimento que se vende como científico, mas que no fundo não funciona, não é construído com as bases dos princípios pelos quais a ciência produz o seu conhecimento. Para Ronaldo Pilate, é importante que haja uma maior interlocução entre as ciências cognitivas e a filosofia da ciência. Essa tarefa de demarcar o que é ciência e o que não é uma tarefa muito simples, porque a ciência, ela feita, desenvolvida nas suas diferentes áreas do conhecimento, tem um conjunto muito grande de particularidades, e isso muitas vezes faz com que essa definição e demarcação do que seja ciência e não ciência é uma tarefa difícil de ser feita, mas por outro lado eu considero que ela é uma tarefa muito necessária. Então pelo menos os princípios básicos nos quais a ciência alicerça a sua forma de fazer, de produzir sentido da realidade, de produzir tecnologia, de melhorar a qualidade de vida humana de maneira geral, que para mim essa é a principal finalidade de qualquer área do conhecimento científico, um livro que discuta isso, acho que ajuda as pessoas a dar uma ferramenta para elas poderem ser um pouco mais críticas com as informações que elas consomem por aí. E hoje em dia tem muita informação que diz respeito à ciência facilmente consumível, seja nos livros, nos blogs, nos sites, nas redes sociais, em plataformas de conteúdo como conteúdo de vídeo. Então tem muita coisa e muitas das coisas que são vendidas como científicas não partilham do princípio básico do que seja ciência. Então o livro tem como uma de suas principais motivações dar ferramentas para as pessoas poderem ser um pouco mais críticas no consumo dessa informação. Então esse é um aspecto muito importante, uma motivação aí que me levou a escrever um livro com esse formato, um formato de divulgação científica. Por outro lado, como eu já comentei, acho que vale reforçar isso, que o livro tem essa proposta de ser a junção, eu também lanço mão da compreensão que nós temos moderna da cognição humana para poder cotejar, comparar e reforçar a ideia de compreensão do que seja ciência a partir de uma compreensão de como funciona o mecanismo que a gente tem para compreender a nossa realidade, que é o nosso aparelho cognitivo, nosso aparato cognitivo, nossa cognição. E essa explicação desses fundamentos e procedimentos de como a cognição funciona, como nós cometemos vieses de compreensão muitas vezes, como a nossa motivação para fazer uso da cognição, muitas vezes ela está alicerçada em princípios que acabam nos levando a erros de entendimento, juntar essas duas questões, eu acho que ela é muito importante para dar essa maior visão mais ampla também de como a ciência acaba, o método científico e a maneira como a ciência produz sentido da realidade funciona como um mecanismo de expandir as limitações dessa nossa cognição. Eu não vejo na literatura com muita frequência, mesmo a literatura de divulgação e nem na literatura acadêmica propriamente, muitos autores interessados em fazer a junção de cotejar esse conhecimento das ciências cognitivas com a maneira e o modo pelo qual a ciência constrói sentido da realidade. E eu julgo que essa interface entre ciências cognitivas e a filosofia da ciência, por exemplo, é algo que precisa ser bastante explorado porque são áreas que podem se alimentar uma da outra. E o livro, humildemente, tem também essa proposta de traçar alguns desses princípios, A gente vê argumentos associados a esses elementos de maneira muito esparsa na literatura, mas não muito cotejadas, e ainda que o livro seja um exercício de divulgação, ele também tem como finalidade contribuir para essas áreas conversarem um pouco mais, porque conversam pouco uma com a outra. Áreas, bem claro aqui, falando da filosofia da ciência e das ciências cognitivas, que eu julgo que uma tem bastante a contribuir com a outra no sentido de dar bases compreensivas de como é que o entendimento público da ciência ele ocorre, ou ocorre não de maneira muito eficiente, que é uma das questões que eu defendo aí. Então, por exemplo, o emprego do conceito, que é uma proposição formalizada que eu trago nesse livro em relação aos escaninhos mentais, é uma tentativa de fazer esse cotejamento, entender como é que as pessoas podem, ao mesmo tempo, alimentar crenças que são rigorosamente científicas, mas, por outro lado, também ter crenças de coisas que confrontem essa maneira como a ciência produz sentido da realidade. Então, esses dois grandes eixos aí de junção e uma tentativa de conversar com um público amplo estão como motivações básicas do porquê que eu escrevi Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. O que diferencia a ciência da pseudociência?
Veja só, essa questão, ela é talvez um dos principais aspectos do livro, né? Ela não é necessariamente uma resposta trivial. O critério, e esse é um dos que eu apresento e julgo mais importante, que se utiliza para definir ou diferenciar ciência de não ciência, é que o Karl Popper, que é o filósofo da ciência muito provavelmente o mais importante do século XX, ele lança a ideia de critério de demarcação, a noção de falseabilidade. Que o conhecimento científico seria aquele passível de ser tornado falso, então seriam expectativas, crenças, hipóteses, enfim, teorizações em geral, que dão a possibilidade de, por procedimentos empíricos, né, para você coletar dados, buscar evidências, eles possam ser tornados falsos, e tudo aquilo que não permitiria isso, afirmações, asserções, entendimentos, que não permitem ser falseáveis, seriam não científicos, né? Então esse é um critério que ele sistematiza, defende como critério demarcatório, e muito trabalho, ele propôs isso lá na década de 1930, né? E muito trabalho feito posteriormente discutiu, versou sobre esse critério. Inclusive filósofos posteriores partiram de críticas ao modelo falseacionista do Popper para poder problematizar essa questão, porque ela não é necessariamente trivial pelo fato de que usar um critério único, que pode ser um atalho fácil para a gente entender essas questões, como a ideia da falseabilidade, pode levar a um paradoxo de que outros conhecimentos que têm, ou por outras características, né, eles são bastante difíceis de serem caracterizados como científicos, mas se defendem ou se apresentam como falseáveis e, portanto, se encaixariam numa perspectiva científica, né, mesmo tendo outras características que claramente nos permite entendê-los como não científicos. Então, por essa dificuldade de uma regra tão heurística, tão simples de ser entendida, ser utilizada como único critério de demarcação, faz com que essa caracterização de diferenciação, né, do que é ciência e daquilo que não é ciência, não seja uma tarefa tão trivial quanto parece. Tanto é verdade que vários filósofos posteriores, por exemplo, como Lakatos, que é um filósofo da ciência que critica vários aspectos do pensamento do Popper, né, em relação a esse assunto da demarcação, ou outros até mais modernos, mais recentes, como Mário Bung, né, ampliam um pouco essa perspectiva de diferenciação do que seja ciência e não ciência. Então, Bung, por exemplo, propõe isso no meados da década de 1980, falando já de 30 e poucos anos atrás, mas ele propõe uma classificação que envolva mais elementos ou mais critérios, né? Ele propõe 10 critérios diferenciados para você poder julgar ou classificar um campo de conhecimento como científico e a partir daí diferenciá-lo de um campo de conhecimento não científico. Mais especificamente, o Bung estava interessado em diferenciar as pseudociências da ciência, porque essa é uma outra questão que está no meio disso, né? Quais seriam as principais características do conhecimento pseudocientífico? Talvez uma das características mais importantes do conhecimento pseudocientífico é de que ele sistematicamente, deliberadamente procura se apresentar como científico, ainda que ele não consiga carregar nele, da maneira como ele é feito, as pessoas que o defendem, os predicados do que caracterizaria o conhecimento científico. E esses predicados são vários, são vários diferenciados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a ideia do falseacionismo, da possibilidade de tornar uma compreensão que a gente tem de um mundo, submetê-la a um teste e a partir daí poder tirar alguma conclusão em relação a ela sobre o nível de acuracidade, né, dela explicar o que ela se propõe a explicar, baseado nas evidências que eu levanto para testar isso, ainda que não seja a única forma da gente diferenciar, sem dúvida nenhuma, e eu tenho essa compreensão, eu defendo isso no livro, a característica mais importante, uma das características mais importantes para eu poder distinguir conhecimento científico de não científico. Pelo fato de que essa característica faz com que eu dá a possibilidade, abre uma janela de oportunidade para que a gente possa rever aquilo que a gente julga que seja correto para explicar as coisas do mundo, né? E essa perspectiva ela é de caráter fundamental, porque se a gente não dá a possibilidade de correção, eu posso construir uma compreensão do mundo que em sua essência ela está possivelmente equivocada
e se eu não dou abertura para corrigi-la ou para demonstrá-la como possivelmente equivocada, errada, então eu posso passar a construir crenças e acreditar naquilo de uma maneira acrítica. Isso é uma característica muito importante do conhecimento científico. É um conhecimento que tem como caráter básico essa possibilidade. Mas tem um problema isso, e talvez seja a grande dificuldade das pessoas conseguirem apreender a noção de como é a concepção básica de como a ciência trabalha. E provavelmente é nesse nicho que o conhecimento pseudocientífico ele entra ganhando muito espaço e muita simpatia das pessoas. Porque se eu digo que é possível, eu assumo essa perspectiva de que aquilo que eu sei pode estar errado, eu dou uma enorme chance, uma enorme abertura por uma perspectiva de incerteza dessa compreensão do mundo. E essa incerteza, como eu argumento no livro, ela digamos, incoerente com várias das motivações psicológicas que a gente tem para construir compreensão sobre o que está à nossa volta, ao nosso redor, sobre o nosso mundo, sobre nós mesmos. E veja, a partir do momento em que esse princípio ele rege e caracteriza muito do que o conhecimento científico faz, da maneira como ele produz, está rigorosamente associado à incerteza, isso traz muito incômodo e desconforto para as pessoas. Por exemplo, as verdades elas passam a ser transitórias. E uma análise mais ampla do conhecimento público da ciência faz com que muita gente se incomode com isso, se incomode com o fato de que o que nós sabemos hoje é diferente e às vezes até contraditório do que os cientistas falavam há um tempo atrás. A depender da área, isso é muito comum, né? Não são todas as áreas científicas que isso acontece, mas a medicina, por exemplo, é uma área em que isso é recorrente. Como todo mundo se preocupa muito com saúde, então ao ficar observando essas incoerências, entre aspas, né? Essas incoerências entre os médicos e os pesquisadores da área de saúde dizem agora e diziam há um tempo atrás, elas são um pouco difíceis de serem assimiladas. E, no fundo, boa parte do conhecimento que se vende como científico, mas não é, um caráter que ele carrega frequentemente é uma perspectiva de infalciabilidade, de impossibilidade de tornar aquele conhecimento falso, dando estabilidade das previsões e das compreensões, né? Por que as pseudociências são tão sedutoras? Professor e psicólogo Ronaldo Pilate fala a respeito. Há muitos exemplos que a gente poderia trabalhar para lidar com isso, com essa questão aqui, como a própria crença na astrologia, que em sua essência, da maneira como os testes eles são feitos, eles são basicamente impossíveis de serem tornados falsos pela característica das afirmações, sejam porque elas são genéricas, e isso produz um alento psicológico de estabilidade, né? Fazendo com que o conhecimento pseudocientífico ele acabe ocupando um espaço grande de atenção para as pessoas darem crédito a ele, porque esse caráter de estabilidade, pelo menos das previsões, a percepção de estabilidade, de certeza das afirmações, elas acabam sendo mais frequentes e nós temos uma motivação por busca dessa estabilidade. Isso é uma característica psicológica que tem sido investigada nos últimos anos e há bastante evidência científica que aponta nessa direção, fazendo com que essas crenças nos deem mais conforto psicológico, digamos assim. Então acho que a pseudociência ela invade espaços e acaba sendo muito interessante, muito sedutora por esse aspecto. Dentre outros, claro, não é o único aspecto que explicaria isso, mas esse é um aspecto interessante. Então, esse caráter de incerteza que o conhecimento científico ele traz, que é uma das suas molas mais importantes, que permite a autocorreção, por outro lado, me parece que tem um nível de incompatibilidade dessas necessidades psicológicas que nós temos de compreender com estabilidade, fazendo com que a assimilação do conhecimento científico e da maneira como a ciência produz conhecimento seja mais dificultada e as pessoas em geral tendam a lançar mão de conhecimento pseudocientífico para poder dar mais estabilidade nas explicações do mundo que está à volta dela, né? Então essa é uma característica importante, sem dúvida. Apesar de não ser o único elemento que diferencia ciência de pseudociência, na minha avaliação é um aspecto de extrema relevância para a gente poder fazer essa distinção e, por outro lado,
lado, também nos ajuda a entender como o conhecimento pseudocientífico ele é tão sedutor para as pessoas, né? Agora, uma última ressalva só em relação a esse tópico é de que a pseudociência não é o único tipo de sistema de crenças não científico e que carrega características comuns com outros sistemas de crença, né, que não são científicos, mas que também estão por aí funcionando como mecanismos explicativos relevantes para as pessoas, né? Mas sem dúvida a pseudociência na maioria dos casos, o tipo de conhecimento que busca se vender como científico, em parte, ou quando não o faz, procura se vender como racional e como uma forma racional de entender o mundo, né? Outros sistemas não científicos não necessariamente têm essa preocupação, mas os pseudocientíficos, sem dúvida, possuem isso, porque eles acabam habitando um nicho relevante que demanda explicações mais racionais sobre aquilo que eles se propõem a explicar. Então é esse o ponto. Não é trivial essa distinção, mas ela é fundamental, e uma das motivações, como eu já falei para você, respondendo uma questão anterior, de escrever o livro é de dar mais ferramentas para as pessoas poderem lidar e diferenciar conhecimentos, né? E no caso da pseudociência isso é muito importante, porque no fundo ela vai explicitamente, numa parte dos casos, se vender como uma forma racional de compreensão de mundo, muitas vezes científica, quando na verdade ela não carrega aqueles predicados básicos que eu preciso aplicar para entender um conhecimento como científico. No livro Ciência e Pseudociência, porque acreditamos naquilo em que queremos acreditar, o professor Pilate defende que a função da ciência vai além de simplesmente produzir tecnologias e soluções para melhorar a nossa qualidade de vida, né? A ciência, na verdade, busca respostas para as diversas perguntas que fazemos e motivam nossa busca por conhecer. Mas, infelizmente, isso não é muito compreendido, né, pela sociedade em geral. Ele detalha mais isso pra gente. De fato, a compreensão pública da ciência ela é bastante deficitária. No nosso país, me parece especialmente. E essa é uma questão que a gente precisa encarar. Quando eu falo a gente, são todos aqueles interessados em fazer a divulgação científica. E particularmente, eu acho que os cientistas brasileiros deveriam se engajar mais nesse tipo de ação. Evidente, como eu já disse em alguns momentos aqui da entrevista, uma das finalidades ou motivações do livro é uma tentativa de contribuir um pouco com isso, para melhorar essa compreensão pública da ciência, né? Uma das coisas que eu trato também, e que me parece que é um dos aspectos que dificulta, é o que eu comentei agora na resposta anterior, de que certas características de como o conhecimento científico é feito, eles são de difícil apreensão intuitiva pelas pessoas, como a questão das verdades transitórias, por exemplo. Isso é algo complicado das pessoas conseguirem assimilar com facilidade, porque a tendência geral humana, como as ciências cognitivas nos apontam, nos indicam, é de tentar a busca de compreensões mais estáveis, mais previsíveis. Acho que esse é um aspecto importante. Mas me parece que uma ação fundamental nesse sentido é divulgar e debater amplamente e da forma mais simples e acessível possível. E hoje eu acho que as plataformas de comunicação digital, as redes sociais, elas podem ajudar nisso, se bem utilizadas, né? De dar uma compreensão mais clara, mais simples, mais direta dos princípios de funcionamento da ciência. E se reconhecer que esses princípios, ainda que não sejam tão fáceis de serem apreendidos intuitivamente pelas pessoas em geral, mas que são exatamente tais mecanismos como o princípio de infalciabilidade, né? de evitar que a produção de conhecimento seja infalciável, que é justamente o oposto do que a ciência busca fazer, traz uma vantagem enorme, justamente pela possibilidade de a gente corrigir a nossa compreensão, de aprimorá-la, de torná-la mais acurada. Porque boa parte desse mecanismo de funcionamento da ciência não é em renegar o que já foi conhecido, mas é justamente com base no que já foi conhecido previamente, eu ser capaz de aprimorar, de refinar. Isso boa parte do trabalho dos cientistas está focado nisso. Essas mudanças e essas alterações, elas são incrementais. A maior parte do conhecimento científico tem essa natureza. Raramente você tem produções revolucionárias de conhecimento e que falsificam princípios que já eram conhecidos. A tendência geral é de construir
construir a parede de tijolo colocando um tijolo só, não derrubando a parede toda e colocando outro material no lugar, hein? Se for para usar uma metáfora, é mais ou menos isso que acontece. E essa compreensão, ela é, na minha avaliação, difícil de ser largamente entendida pela população. Acho que esse é um aspecto que dificulta. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que muitas vezes os esforços de divulgação da ciência estão concentrados em transmitir para a população a apreensão de conceitos científicos e de achados científicos. Isso é importante, é uma ação necessária, eu estou de acordo com isso. Mas ela não é uma ação suficiente para a gente ter essa compreensão maior sobre o que é ciência. Se a gente não debater esses princípios básicos e deixar claro essa conversa, a gente não vai conseguir ter uma apreensão maior do sentido de se fazer ciência, de como a ciência produz o seu conhecimento, são mais amplos. Uma outra coisa que eu acho muito importante também é o ensino formal de ciência no ensino fundamental. Nós precisamos ter formas de desenvolver o ensino de maneira que o conhecimento e a forma pela qual a ciência ela é transmitida para os alunos, ela seja também interessante, atraente, ela possa não só ensinar os conceitos, transmitir a ideia dos conceitos científicos nas diferentes áreas de formação básica, como biologia, química, física e na própria matemática, mas também despertar como isso é prazeroso, é interessante e é uma forma de compreender a realidade, muito mais do que aquela coisa do banco escolar lá, de aprender uma série de fórmulas, conceitos que eu vou só empregar na minha vida profissional, por exemplo, na minha vida escolar. E entender que a ciência vai muito além disso, ela pode ir muito além disso. Ela é uma ferramenta muito útil para compreender muito do que está à volta, se não tudo do que está à volta das pessoas. Eu acho que esse impedimento que o ensino fundamental tem de produzir esse maravilhamento da compreensão científica do mundo, também é algo que dificulta essa apreensão do motivo de existência da própria ciência, que ela não está circunscrita apenas a desenvolvimento tecnológico, por exemplo, ou apenas a produção de soluções práticas para as coisas práticas da vida, mas também para outras searas da vida. Isso eu acho que é algo que nós não investimos e é algo que nós deveríamos investir para aumentar a possibilidade da compreensão ampla pública da ciência e entender que ela vai muito além daquela circunscrição que, em geral, a maior parte das pessoas faz em relação ao conhecimento científico. Bem, pessoas, vocês ouviram o professor Ronaldo Pilatti, autor do livro Ciência e Pseudociência, porque acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar. Para ler a versão escrita dessa entrevista e acessar outros conteúdos, vá lá no nosso site, www.interd.net.br e nos procure também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Vai lá, até a próxima! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.